Pois, a pedido de muitos de vocês, hoje eu vou comentar sobre aquilo que o Lula falou no domingo. Muitos de vocês devem saber, eu vou repetir aqui também o que ele disse exatamente. E vocês me pediram, Caio, fala sobre esse assunto, comenta, e eu vou trazer o que as mídias alemãs escreveram nos últimos dias, não só alemães, como também de outros cantos do mundo. Tá? Eu tenho 4 manchetes sobre os quais eu vou comentar aqui. E pois é, gente, é isso aí. Muito discutido na população, não sei. Nas mídias, sim. No governo, também, de certa forma, né? Mas não é assim que se fala constantemente nas mídias sobre isso, né? Mas, logicamente, que é um assunto, se a gente compara, né, a atual situação do Gaza com a situação que nós tivemos aqui na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu exatamente? No domingo, Lula comparou as ações de Israel na faixa de Gaza com o que aconteceu aqui na Alemanha com os judeus. Em uma reunião de cúpula da União Africana, em Addis Abeba, Lula acusou Israel de genocídio na faixa de Gaza em relação à guerra contra a organização radical islâmica Hamas. Ele disse exatamente isso. O que está acontecendo com o povo palestino na faixa de Gaza nunca aconteceu antes na história. Aí, ele continuou, sim, já aconteceu. Provavelmente ele ficou assim na hora, pensando, será que eu vou dizer ou não? Eu, pelo menos, tinha a impressão quando eu vi o vídeo, né? Porque, logicamente, comparando uma coisa com outra, né? Logicamente que vai levar pessoas às barreiras, né? Sim, já aconteceu. Quando Hitler decidiu eliminar os judeus, Israel, então, declarou Lula como uma pessoa indesejável. E agora nós vamos às manchetes. Aqui na Alemanha, nós tivemos a manchete da NTV, uma imprensa aqui bastante conhecida, do dia 18. Israel equiparado a Hitler. Lula compara operações em Gaza com o Holocausto. Uma breve reprodução do conteúdo. Há algum tempo, o Brasil vem pedindo um cessar-fogo imediato e permanente entre Israel e o Hamas islâmico. Nas últimas semanas, Lula tem se tornado cada vez mais crítico em relação a Israel. Em resposta às declarações de Lula da Silva, o Ministério das Relações Exteriores de Israel convocou o embaixador brasileiro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu descreve as palavras do presidente brasileiro como vergonhosas e graves. É uma depreciação do significado do Holocausto e uma tentativa de prejudicar o povo judeu e o direito de autodefesa de Israel, anunciou o político por meio do gabinete do primeiro-ministro. Uma linha vermelha foi ultrapassada com a comparação. A guerra de Gaza foi desencadeada por um ataque terrorista e um massacre pelo Hamas e outros extremistas em 7 de outubro do ano passado, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e cerca de 250 outras foram sequestradas em Israel. Israel considera o Hamas responsáveis pelas vítimas e pelo sofrimento da população civil na faixa de Gaza. Tá? Eu fiz desse conteúdo, que é um pouco maior, né? Eu tirei as coisas mais importantes, porque logicamente que todo mundo escreve no seu artigo aquilo que eu apresentei no início, o que o Lula disse no domingo, né?
então não vou repetir cada vez. Isso tudo se encontra também nesses artigos. Se vocês querem ler esses artigos, eu coloco no nosso canal no Telegram, gente, tá? Não coloco aqui, tá? Como outra pessoa pediu, mas seria mais fácil de você colocar esses links aqui nos comentários, né? Mas, gente, aqui não, aqui na plataforma eu preciso me distanciar disso. Eu ponho no nosso canal no Telegram, aí vocês também têm um pouco de trabalho, né? Mas vocês conseguem chegar lá, me encontrar lá, aproveitam, vão se inscrevendo e lá vocês conseguem ler também os artigos, que todos eles são em inglês, tá, gente? Uns e outros também se encontram em alemão, desculpem. Uns e outros também se encontram em inglês. Mas nós vamos diretamente ao outro jornal que se chama Die Welt. Notícia de 19 de fevereiro. Israel declara o presidente brasileiro Lula persona... meu Deus do céu, começa o vento. Non grata. O Brasil pede um cessar-fogo imediato e permanente entre Israel e o Hamas islâmico. Agora, o presidente Lula está fazendo uma comparação questionável. O ministro das Relações Exteriores de Israel fala de um grave ataque antissemita. Essa comparação provoca indignação. O presidente populista de esquerda do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, associou a operação militar de Israel na faixa de Gaza ao assassinato em massa de judeus europeus ordenado por Adolf Hitler. Posteriormente, Israel o declarou uma pessoa indesejável desde que ele não se retratasse de sua comparação. Não esqueceremos nem perdoaremos, disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, ao embaixador do Brasil, de acordo com seu gabinete. Trata-se de um grave ataque antissemita. Diga ao presidente Lula, em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, que ele é persona não grata em Israel até que ele retire o que diz. Katz havia convocado o embaixador brasileiro por causa dos comentários. Tá, gente? Gostaria muito de cada um de vocês, gente. Nós vamos ter muitos comentários aqui debaixo desse vídeo. Gostaria de cada um de vocês comentarem o que vocês pensam a respeito, né? Se o Lula passou do limite ou se vocês concordam que isso que acontece atualmente na faixa de Gaza, vocês também veem semelhante, ou se realmente é que nem os partidos do governo israelense vê que é um ato de antissemita, né? Pois, e agora nós temos a manchete da Bloomberg do dia 22, né, dia de hoje. A guerra de Gaza não é um holocausto. Ainda é um pesadelo. A visita à Etiópia, o presidente do Brasil, Lula Inácio Lula da Silva, declarou que a guerra devastadora de Israel em Gaza é um genocídio conduzido por soldados contra mulheres e crianças. Algo único na história, com exceção do Holocausto. Ele estava errado em todos os aspectos e, com razão, indignou muitas pessoas em Israel. Mas, assim como no caso de genocídio movido contra o Estado judeu na Corte Internacional de Justiça, os israelenses devem prestar muita atenção e considerar o caminho que seu governo os colocou. A condução da guerra pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem sido autodestrutiva e desumana. Até onde se sabe, as forças de defesa de Israel mataram quase 30 mil palestinos
desde o início do conflito, pelo menos 2/3 dos quais eram civis. E a maioria deles, mulheres e crianças. Isto é inaceitável, assim como a destruição sistemática de casas e infraestrutura. É uma punição coletiva e a mesma que seja interrompida corre o risco de deixar Israel mais isolado e menos seguro, mesmo com o Hamas atraindo novos recrutas e apoio político. Nada disso faz com que Lula esteja certo. Os principais alvos da IDF são os combatentes de líderes do Hamas, que não são mulheres nem crianças, mas uma organização fanática determinada a destruir Israel. Eles começaram essa guerra em 7 de outubro, massacrando, estuprando ou sequestrando mais de 1.400 pessoas. A maioria dessas vítimas eram civis, predominantemente mulheres, crianças ou idosos. Eu vou um pouco para lá, gente, porque aqui começa o vento e eu tenho assim talvez que vocês não possam ouvir, né? Porque sempre tem de novo vento. Já vou continuar. Enquanto isso, vamos bater um papinho, né? Espero os comentários de vocês, pessoal. E não esquecem disso, compartilhar os vídeos. Vão se inscrevendo aqui no canal do Caio, bem importante. E o que mais, gente? Vamos continuar o assunto aqui. A manchete, gente. Manchete do Bloomberg. A maioria das vítimas eram civis, predominantemente mulheres, crianças ou idosos. Ignorar o papel e a culpabilidade do Hamas, como Lula fez, o torna pouco sério. Ele também estava errado sobre o fato de a guerra ter sido única, exceto pelo extermínio dos judeus por Hitler. Infelizmente, há muimuitos exemplos na história do tipo de conflito que está ocorrendo em Gaza. E o Holocausto não é um deles. Para dizer o óbvio, não houve um equivalente judeu do Hamas no final da década de 1930, que provocasse uma resposta da Alemanha de Hitler por meio do massacre, estupro e sequestro de liberados de alemães comuns. Tampouco há 6 milhões de palestinos sendo levados para a câmara de gás, por mais terrível que seja a situação deles. Portanto, não são apenas os judeus do mundo a quem o presidente brasileiro deve um pedido de desculpas ou pelo menos uma correção. Ele também deve desculpas aos Tigraians da Etiópia, país em que falou, aos ucranianos de Mariupol, aos Tutsis de Ruanda e ao inúmero outros que se estendem por toda a história humana que conhecemos. Somente no ano passado, as forças do governo da Eritreia e da Etiópia atacaram, isolaram e deliberadamente mataram de fome cerca de 7 milhões de tigraians, em um cerco tão brutal quanto o da Gaza, gente. Deixa eu só mexer um pouquinho a câmera aqui, acho que agora ficou um pouco melhor. Bom, essa foi a manchete de Bloomberg. Agora nós vamos à manchete da Al Jazeera. Al Jazeera, já explico para vocês, é uma manchete do dia 19. É um canal de notícias árabe com sede em Doha, no Catar, que começou a ser transmitido em 1º de novembro de 1996. Agora vocês vão dizer, meu Deus, o Caio até olha, né? Emissoras árabes, gente. Como pode? Meu Deus do céu. O Caio, que nem esses dias me falaram, ele é a favor da Rússia. Ontem alguém me escreveu, é propaganda chinesa que você publica. E assim adiante, gente. Não, gente. Eu tô lendo tudo
tento trazer as últimas boas informações para vocês. Claro que muitos não concordam com tudo que eu digo, isso também é correto, né? Logicamente, nem todos nós podemos ter a mesma opinião, né? Mas vocês podem ver que eu olho muitas notícias ao redor do mundo e também manchetes ou artigos de muitos jornais que talvez vocês acham, meu Deus do céu, Caio, isso você não deveria olhar. Gente, mas eu olho. Pois agora, todo mundo já sabe quem é Al Jazeera, né? A maioria provavelmente já sabe, mas a gente não sabe. O Brasil chamou, então escutam só o que eles escreveram. O Brasil chamou de volta seu embaixador em Israel. E Israel disse que o presidente brasileiro Lula não é bem-vindo no país em um rompimento diplomático depois que Lula comparou a campanha militar de Israel em Gaza ao Holocausto. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não aconteceu em nenhum outro momento na história. Na verdade, já aconteceu, quando Hitler decidiu eliminar os judeus, disse Lula no domingo. Isso eles escreveram também. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas mataram sistematicamente 6 milhões de judeus. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu descreveu os comentários de Lula como vergonhosos e graves. Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, anunciou que Lula não será bem-vindo no país do Oriente Médio até que ele retire seus comentários. Não vamos esquecer nem perdoar. É um grave ataque antissemita. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, diga ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que ele se retrate. Diz Katz ao embaixador do Brasil, de acordo com uma declaração do gabinete de Katz. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que convocaria o embaixador de Israel do Brasil, Daniel Sonshine, para uma reunião no Rio de Janeiro. Ele, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, também chamou o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Maio, para consultas. Ele partirá para o Brasil amanhã, acrescentou o Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira. Enquanto isso, Lula também enfrentou reações negativas em seu país, por causa de suas declarações no domingo. Durante uma coletiva de imprensa, à margem de uma cúpula da União Africana em Addis Abeba, o Instituto Brasileiro Israel chamou seus comentários de vulgares e advertiu que eles correm o risco de alimentar o antissemitismo. Lula condenou os ataques de 7 de outubro, liderados pelo Hamas no sul de Israel, como um ato terrorista, no dia em que aconteceram, e desde então tem criticado veementemente a campanha militar de retaliação de Israel em Gaza. Pois bem, gente, essas foram as notícias que vocês pediram para mim. Caio, comenta, eu trouxe o que vários jornais tiveram nas manchetes nos últimos dias. Espero que pude ajudar vocês novamente e agradeço por sua companhia aqui até o final também desse vídeo. Gente, para vocês, um ótimo dia, forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo aqui na plataforma e aqui no canal do Caio, o Alemão. Até mais.